Olá! Hoje damos prosseguimento à história da antropologia que conhecemos na aula anterior. Apesar de ser uma ciência ainda muito nova, a antropologia começa a romper alguns paradigmas, ou seja, deixa de lado certos padrões, até então tidos como exemplos verdadeiros, especialmente com relação ao evolucionismo e mais adiante com relação ao distanciamento do objeto, pois se reconhece que imparcialidade é um desejo ilusório da ciência. Passam a ser realizadas etnografias entre as diversas tribos de diferentes regiões. Etnografia é mais uma palavra que parece complicada, mas é simples. Etnos, do latim, refere-se à etnia. E grafia vem da palavra grega graphein, que significa escrever ou desenhar. E é por meio das etnografias e registros arqueológicos que é feita a etnologia, o estudo das etnias, que a antropologia utiliza como metodologia de investigação. Outro avanço da ciência é o desenvolvimento da antropologia estruturalista, uma das correntes mais ambiciosas, inspirada no estruturalismo linguístico. Sua pretensão é desvendar uma estrutura universal da cultura humana. Claude Lévi-Strauss, antropólogo francês que viveu de 1908 a 2009, foi o iniciador e expressão máxima dessa corrente. Quase se tornou sinônimo de estruturalismo. Seu trabalho se concentrou em reunir os mitos das mais diversas culturas, em especial das tribos em território brasileiro. Esses mitos são o ponto-chave para entender as culturas, pois explicam ou definem a maneira com que são resolvidas questões comuns a todas, como, por exemplo, o tabu do incesto. Assim, analisando os mitos, Lévi-Strauss procurava encontrar padrões comuns entre eles, criando uma catalogação que identificava uma estrutura comum a todos. Usando uma analogia, podemos dizer que a cultura no mundo é um edifício na planta, em que todos os apartamentos terão a mesma estrutura, mas cada dono definirá o que colocar dentro da sua unidade. A decoração, a disposição dos móveis e os próprios móveis são o que vão diferenciar as culturas, ainda que todas disponham de uma mesma estrutura. Não sei se a antropologia estruturalista não foi questionada por ser incontestável ou por não ser algo simples de conhecer e entender, ou ainda por esquadrinhar os mitos, tirando-lhes o encanto. Mas o certo é que Lévi-Strauss foi um dos maiores antropólogos da história e sua contribuição para a ciência, de fato, é incontestável. Para finalizar este módulo, outro avanço da antropologia foi o relativismo cultural. Com ele, passamos a ter em conta a cultura do local e da época das pessoas. Assim, não podemos, por exemplo, querer julgar o machismo do século passado, não? Não é um bom exemplo. Não podemos julgar o racismo dos primeiros cientistas se estes ainda não dispunham do conhecimento que dispomos hoje, por mais revoltante que seja. Assim como não podemos esperar que uma pessoa de um país que tenha cultura distinta da nossa se comporte de acordo com a nossa cultura. O melhor exemplo ainda é o uso da burca ou véu dos países árabes. Já parou para pensar na violência que seria obrigar essas mulheres a não usar seu véu por estarem em um país de cultura ocidental? Seria equivalente a exigir que nossas mulheres andassem sem roupa nenhuma, sem biquíni. Já pensou? E quando falo mulheres, não me refiro apenas às modelos de revistas, tá? Estamos falando da sua mãe, sua filha, sua esposa, sendo obrigadas a não usar nada. Nessa charge, por exemplo, as duas mulheres acreditam que a cultura da outra é a machista. Você entende por quê? Em uma, o corpo é superexposto e os olhos cobertos. E na outra, o corpo é todo coberto ou resguardado e apenas os olhos expostos. Não estamos acostumados, mas se todo o resto estivesse coberto, talvez percebêssemos que é pelos olhos que se passa o verdadeiro de cada pessoa. Se você não olha nos olhos de uma pessoa, não sabe se pode confiar nela ou não, não é? Mas para entender isso, é preciso mudar o nosso olhar sobre o diferente, procurando entender mais e julgar menos. Para refletir
sobre como o que nos parece normal pode parecer bizarro a um estranho, recomendo a leitura do texto Nascirema. Com relação à aproximação e envolvimento com culturas diferentes da nossa, que há alguns anos eram consideradas primitivas, recomendo 2 filmes. Dança com Lobos mostra a relação de um soldado americano com uma tribo da América do Norte, que seria destituída de suas terras. E Xingu, que retoma o trabalho dos irmãos Vilas Boas no desvendar das terras e tribos dessa especial região do nosso país. Você já deve ter ouvido falar dela por conta da polêmica construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que, aliás, apesar das manifestações contrárias, continua sendo construída em nome do progresso. Qual é a sua opinião? Qual o preço dessa energia? E quem será beneficiado com ela? Chegará a nossas indispensáveis luzes de Natal? Independente de ser contra ou a favor, sugiro uma olhada no blog Belo Monte de Violências, do Procurador da República no Pará, Felício Ponte Júnior. E por hoje é só. Bons desvendamentos e até a próxima aula.